pessoas, eu sou a Érica do Gessimar. Fala pessoas, eu sou o Gessimar da Érica. Então, no vídeo anterior da nossa apresentação, nós falamos que o tema do nosso primeiro vídeo seria Sexy Shop. E aqui estamos para falar de Sexy Shop. Mas cosméticos íntimos, não vamos abranger tudo não. Chega. Ai, que susto, meu Deus do céu. A gente vai falar sobre alguns cosméticos, né, que os casais costumam usar bastante. A gente vai entrar naquele mérito. Muita gente fala, isso aqui pode, é que não pode. O casal que está na igreja, o crente pode usar esses cosméticos, entrar nesses lugares para poder comprar. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, dar uma esclarecida em algumas coisas, né, para poder a gente ter uma conversa legal. Então, esse assunto costuma ser bem polêmico, né? Algumas denominações concordam, outras discordam, né? Dão algumas orientações para os seus casais para não usar, outras já falam que não tem problema, né? E a gente vai dar uma base, assim, procurar dar uma esclarecida em algumas coisas, até porque a base, vamos dizer assim, desses produtos, desses cosméticos íntimos, né, a base deles, muitos deles saíram da farmácia, né? Por exemplo, os lubrificantes, né, os excitantes, né? Por exemplo, que nem tem preservativos com excitante, né, com retardante. Então, a base desses produtos, muitos deles saíram da farmácia. Esses cosméticos hoje, né, não necessariamente a pessoa tem que entrar no sexy shop para adquiri-los, né, para comprar. Hoje em dia esses cosméticos vocês devem achar até em papelaria. Mentira, ainda não. Mas não vai demorar não, do jeito que as coisas andam. Hoje em dia esses cosméticos são vendidos em lojas de lingerie, que foi onde eu conheci, né, esse produto. Eu trabalhei há muitos anos atrás numa loja de lingerie e lá eu conheci esses produtos. E pra mim era assim, tudo muito novo, né? Que até então não tinha conhecido. O Gessimar falou que, né, começou em farmácias, mas eu nunca tinha visto. E se tinha visto, eu também não sabia pra quê. E aí, eu muito admirada com aquilo tudo e também um pouco assustada, porque eu era bem mais nova do que eu sou hoje. E na loja a gente tinha que ensinar, né, a usar, fazer a demonstração do produto. Enfim, peguei alguns produtos e levei pra casa, para mostrar a minha mãe, a minha avó. E aí eu tô pra te dizer que começou bem antes, assim, de farmácia, né? Porque eu cheguei em casa com alguns produtos e comecei a demonstrá-los, né? A falar pra que servia, como que usava. E ali a minha avó pegou um dos produtos e ela falou, nossa, isso daqui não é novidade não, isso daqui a gente fazia na roça, a gente fazia com mato. O produto que eu mostrei para ela foi um adstringente, né? Esse adstringente, ele serve para quê? Para contrair a musculatura da vagina, né? E aí a mulher que quer fazer um agrado ao marido, fazer alguma coisa diferente, ela usa esse adstringente. E o adstringente a gente testava assim na língua, né? Que aí a gente sentia na hora a língua contrair. E era o efeito que causava. E quando eu demonstrei esse produto para minha avó, ela não viu nada de novidade. E ainda falou o nome lá do mato que eles usavam na roça para fazer isso, mas não vou nem tentar lembrar aqui, que não vai vir. E aí ela explicou que lá na roça, né, eles faziam banho de assento lá na banheira e tinha um mato que causava esse efeito. E ela até me contou uma história que quando a menina não era mais virgem, enfim, que ia casar, o pai estava arranjando casamento, naquela época, né, o pai arranjava casamento e a menina não era mais virgem, a família usava isso, né, poucas horas, poucos minutos antes do casamento, e aí a menina tinha que ir correndo
né, fazer logo o que tinha que fazer lá na lua de mel, pro cara não perceber que ela não era virgem. E aí ela falava que esse mato é muito mais forte do que isso aí, ele contrai bem mais, faz isso, faz aquilo. E a minha avó começou a me falar essas coisas, né, do lubrificante. Também ela não viu novidade nenhuma e eu fiquei... A minha avó, né, na roça, eles fabricavam produtos de sexy shop. Então, assim, depois daquele dia, saiu, assim, um peso enorme da minha cabeça de que, nossa, tinha um preconceito, isso, veio a palavra. Saiu um preconceito, que quando eu entrei para trabalhar nessa loja, por não conhecer, primeiro contato, primeiro momento, eu tive sim um preconceito, se era certo, se era errado, né? Até mesmo por questão de religião, né? Ninguém nunca tinha me falado nada sobre, e aí eu fiquei meio confusa e tudo. Mas depois que eu conversei com a minha avó sobre isso, acabou esse preconceito, eu vi que não era nada demais, era até muito mais natural do que eu imaginava. Pois é, e aí a gente percebe também qual a base desses produtos, né? A grande maioria foram feitos, né? Foram pesquisados para quê? Para resolver algum problema, para resolver alguma dificuldade. Se você começar a olhar com esses olhos, não de que um produto só para imoralidade, um negócio só para quem quer fazer sexo fora do casamento. E não é. E na grande maioria, né, são produtos para quê? Para resolver um problema. Por exemplo, esse adstringente. Também tem um caso daquelas mulheres que não têm tanta sensibilidade também nessa região, que aí usa esse adstringente para poder contrair a musculatura e sentir e ter um contato maior e aumentar essa sensibilidade, né? Para poder sentir mais, aí vai conseguir sentir o prazer, vai conseguir, né, satisfazer melhor aquelas mulheres que têm algumas dificuldades, que existem mulheres que têm dificuldade, né, de lubrificação. Então todos eles foram feitos para poder resolver algum problema, ou falta de excitação, aí já tem um produto com excitante, né, para poder ajudar nessa excitação. Por quê? Porque o sexo, Deus fez o sexo para casamento. Então, se a relação sexual não tem prazer, se a relação sexual é feita só por obrigação, por uma obrigação conjugal, esse casamento vai afundar. O casamento não vai dar certo. Então, tem um problema durante o ato sexual, existe um problema que está atrapalhando o prazer nessa relação, além do amor mútuo. Então existe também um remédio. Estou com doença na cabeça, tem um remédio. Estou com doença em qualquer parte do corpo, eu não tenho um remédio. Então, estou com uma doença na relação sexual, tem alguns remédios. É verdade. Mas às vezes, é igual eu falei, eu não tinha, né, contato, eu não conhecia nem de ouvir falar desses produtos, né? E assim como eu creio que muitos ainda não conhecem. E a gente acaba tendo esse preconceito antes de conhecer as coisas e saber por que elas existem, qual é o efeito delas, né? Às vezes até é imposta pra gente algumas coisas, né? Isso, e às vezes a pessoa, né, é de uma determinada igreja que de repente está na doutrina da pessoa, que não pode. Aí nós estamos aqui para afirmar, porque se é a doutrina da igreja, não é que você escolheu ficar, então, querido, se ela fala que não pode, aceita que dói menos. Quer dizer, nesse caso vai doer mais, né?